Muito boa noite, bem-vindo ao debate político deste domingo. Como sempre, trazemos temas que marcaram a semana. Vamos sim olhar para este imbróglio entre a classe médica e o governo. Depois do governo ter dito que ter mandado tanto recado aos médicos grevistas que vai contratar 60 médicos caso esses, portanto, não cessem a greve. Outro também assunto que vai marcar aqui o nosso debate é sobre o assunto, portanto, passo à redundância do Partido Revolução Democrática, que teria usado os símbolos dos malogrados André Matsangaíssa e também Afonso Lacama, respectivamente. São temas que vão, portanto, nortear o debate de hoje. Também vamos olhar sobre essa situação dos incêndios nos municípios. Temos o município de Quilman, também da Matola, aqui bem próximo. Recebo no estúdio, como sempre, os meus convidados. Pelendo, muito boa noite e bem-vindo ao debate político. Boa noite para si, Isaac. Boa noite para os meus pares do painel e agradecer a Deus pelo dom da vida e um abraço especial a todos que nos assistem. Obrigado. Massango, bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, Isaac. Também estendo esta minha saudação nesta noite dominical aos meus colegas do painel, sobretudo o telespectador que a esta hora está ali conosco para ouvir o melhor do país. Obrigado. Obrigado. Macome, bem-vindo, boa noite. Boa noite. Boa noite a meus colegas do painel, boa noite a todos. E antes de mais, gostava de agradecer aos meus ancestrais que têm me protegido durante essa jornada e peço que continuem protegendo durante toda esta nossa jornada e nosso debate. Obrigado. Muito bem, este é o meu painel que vamos discursar ou, quiçá, trazer resposta aos anseios, ou seja, aos temas que vamos colocar na mesa para discussão. Augusto Pelembe tem sido aqui apanágio na casa. Antes de irmos ao encontro dos temas que norteiam o debate, vamos sim aos pontos prévios. Durante 30 segundos apenas, sem demorar. Vou voltar a reclamar e a pedir uma solução rápida por causa das estradas, principalmente a estrada da Zuída até bairro do Fomento, como também do bairro até os fios. É assim, foram gastos vários milhões para a construção, a reconstrução dessas estradas, mas de um tempo para cá essas estradas continuam em péssimas condições. É uma razão para questionar o empreiteiro JJR, qual é a relação que esta entidade, esta instituição, esta empresa tem com o seu Calixto Costa, porque não faz sentido uma estrada que é construída pelos nossos impostos, nossas taxas, não perdura 6, 1 ano, está em péssimas condições, até vale a pena ter aplanada do que pôr alcatrão e em 2, 3 meses não terem buracos, covas incalculáveis. E isso tem como consequência o estrago que tem causado as viaturas, principalmente do transporte público e também viaturas pessoais. E por isso quero desde já apelar ao município da Matola, o presidente Calixto Costa, que já está à beira de saída, pelo menos, ao menos, não é? Resolver essas vias enquanto edil, para o bem dele, da sua reputação, como também para o bem dos matolenses. Mas, Isaac, para terminar mesmo, há um posicionamento, há uma comunicação feita por Filimão Soares, o vice-ministro, o porta-voz do Conselho de Ministros, quando ele diz que todos já foram pagos. É um insulto aos moçambicanos, principalmente aos funcionários do Estado, porque até hoje há polícias de trânsito que ainda não receberam, há forças de defesa e segurança que ainda não receberam, há polícias PRM que até desde maio até hoje ainda não receberam os seus ordenados. E quais são as consequências disso? É que são pessoas que têm armas. E porque têm armas, porque estão com fome,
tem família, tem filhos. Eu encontrei até uma senhora polícia que tem uma criança, está 3 meses sem o seu ordenado. Qual é a indicação que o governo está a dar? Termos um polícia que está 3 meses sem receber salário. Qual é a indicação? O que é que nós, como Estado, como sociedade, esperamos de um polícia que está há 4, 5 meses sem salário? Não é para extorquir. Não é para extorquir pessoas. Então, eu honestamente, sinceramente, eu acho que ou estão a sabotar o presidente Inhusse, ou ele mesmo está a sabotar a si mesmo. Porque não faz sentido o que está acontecendo. Aliás, a Frelimo, o regime está a demonstrar aos moçambicanos que nós não somos nada. Porque quando você não paga salários e ainda vem com essas bocas, é aquela coisa, vocês não são nada, zangando, vocês não vão fazer nada. Agora, o que eu quero chamar a atenção à sociedade é que se nós queremos que este regime possa nos respeitar, no dia 11 de outubro nós temos que mostrar, colocar em sentido este regime. Aí sim vão começar a nos respeitar. Obrigado. João Massango, seu ponto prévio. Muito obrigado, Isaac Stoy. Olha, eu escolhi o meu ponto prévio de hoje, atinente à 27ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, que o governo vai instalar mais 4 portagens, uma delas na Manhissa. E aqui a rola as vias, estamos a falar uma na província de Maputo, a outra na província de Sofala, Nampula, não é, com vista a dar a autossustentabilidade das estradas. Senhores, primeiro, eu sou da opinião que no lugar de olharmos a rentabilidade de portagens, sem olhar a construção ou a reabilitação das estradas, isso, na minha ótica, o governo do dia deveria ou devia refletir quando estão em sessão do Conselho de Ministros. Nós estamos a dizer que os moçambicanos olhavam os corredores de desenvolvimento, falo especificamente da N1, que liga a Moçambique, centro-norte, norte-sul, mas que as estradas nossas continuam com problema. Mas esses homens, quando estão em reuniões do Conselho de Ministros, a única coisa que lhes aparece à frente é dinheiro, tirarem dinheiro. Eu queria traduzir este meu ponto prévio, que a primeira coisa, antes de nós colocarmos uma portagem, vamos colocar uma estrada de qualidade. Colocar uma estrada de qualidade, uma estrada transitável, uma estrada rentável e uma estrada da viabilidade econômica. Depois vamos colocar as portagens. Me parece que o governo de Moçambique está envenenado pelos lucros, mas não satisfazer aquilo que é a demanda popular. Por favor, senhores, quando estão em Conselho de Ministros, discutam assuntos que dão a vida às pessoas. Não olhe apenas para as questões de rentabilidade. Esta questão de portagem está, de facto, a cansar aos moçambicanos, mas eu não sei como é que o governo do dia, governo da República de Moçambique, não olham exatamente a questão das vias de acesso, da mobilidade como fator fundamental para, em segundo lugar, trazer esta questão da rentabilidade, que são as portagens, não é no sentido de nós fazermos a manutenção. Por que não copiam a TRAC? Por que não copiam a gestão da TRAC, essa que parte daqui a N4? Eles podem colocar portagem daqui até a África do Sul, ninguém vai reclamar. Então eu queria traduzir exatamente isto para uma questão de reflexão. Uma reflexão mesmo, que vale a pena a gente apostar naquilo que ajuda o povo,
do que aquilo que só tira 500 do cidadão pacato. Obrigado. Obrigado, Massango. Makome, é a sua vez. Qual é o seu ponto prévio? Tem apenas 30 segundos. Bom, mais uma vez, eu gostava de trazer um ponto que me preocupa como jovem, que é a ruandização de Moçambique e da zona norte do país. Fui surpreendido esta semana com a notícia de que mais de 2.000 soldados de Ruanda foram despachados para Moçambique para garantir a segurança em Cabo Delgado. E isto significa que estes 2.000 soldados ruandeses vêm se juntar a uma equipe que já existe em Moçambique para a proteção da zona de Cabo Delgado, onde está lá a ação dos terroristas. Não sou contra a ideia de salvaguardar a segurança naquela região, mas sou contra a ideia de ruandização de Moçambique. Por quê? Um dos princípios de um Estado democrático, de um Estado de direito, de uma nação, é que a nação deve ter capacidade de proteger a sua integridade, a segurança e a integridade do seu povo. Tem que ser capaz de salvaguardar e proteger o seu território. O Estado, na sua ampla definição, pressupõe território, pessoa e segurança. Se nós estamos, neste momento, incapazes de mobilizar internamente 2.000 jovens para se juntarem às forças que estão no terreno a trabalhar, significa que, como um Estado, estamos completamente falhados. Estamos completamente à mercê dos interesses internacionais. Aquela zona é uma zona de abundância extrema de recursos naturais. E, tipicamente, nessas zonas, já sabemos que os conflitos são constantemente a base da sobrevivência daquela população, justamente por conta dos interesses internacionais. Estamos a trazer massiva força internacional para o domínio do nosso território. Isto me preocupa porque por onde estas forças passaram, por todo o território, por todos os países onde elas já entraram na tentativa de pacificar, até então não consegui verificar nenhum que tenham trazido a paz, senão perpetrar desgraça, exploração e transferência de recursos naturais dos países para Ruanda. Muito bem. Obrigado, Makome. Também está conosco Camilo, a quem agora saúde. Camilo, muito boa noite. Qual é o seu ponto prévio para este momento? Muito boa noite, caros telespectadores. Boa noite, colegas de painel. Boa noite, caro Isaac. Bom, eu ia trazer como ponto prévio aquilo que os parlamentares da bancada da Frelimo fizeram na passada quinta-feira, que foi a aprovar o adiamento das eleições distritais. Para mim, pelo menos que eu defendia o adiamento das eleições distritais, é com muita satisfação que vejo isso, porque, e já me tinha justificado em muitos programas aqui da televisão, é que nós não temos condições ainda de suportar mais um passo da descentralização, porque ainda não consolidamos efetivamente a descentralização já em curso. Portanto, de saudar a bancada da Frelimo por ter aprovado a mudança na Constituição deste ponto. E o segundo ponto prévio que não podia deixar, eu não posso passar em branco e estar indiferente ou insensível à questão dos médicos. Ouvi ao longo da semana passada o porta-voz do governo e nosso vice-ministro da Justiça e de Assuntos Religiosos a falar como porta-voz do governo em relação à questão da greve dos médicos. Eu não sou a favor do que o nosso porta-voz falou, porque acabamos por manchar ou até de excluir
uma classe que, de certa forma, diante daquilo que são as condições que se oferece para trabalho, mediante aquilo que são as dificuldades que o próprio governo tem de manter esta classe com alguma, digamos, dignidade nos seus postos de trabalho, eles fazem esforços naturais e sobrenaturais para poder manter aquilo que é ou salvaguardar a vida de muitos moçambicanos. Então nós não podemos tratar desta forma esta classe estando indiferente àquilo que são as inquietações deles. Temos que estar solidários, por mais que não consigamos satisfazer aquilo que é as suas necessidades ou as suas reivindicações na plenitude, mas que temos que nos manter solidários a esta classe. Não sei se nós pusermos 60 médicos a nível nacional, se farão melhor ou então superará aquilo que são os déficits dos médicos nos hospitais. Então, nós temos que pensar um pouco naquilo que pode ser as consequências daquilo que são os nossos atos. Nós tivemos um exemplo concreto a um passado não muito longínquo, em que o governo trouxe 100 médicos para poder fazer face a uma greve que foi anunciada e vimos que não foi suficiente para poder satisfazer. Então, temos que olhar para aquilo que nós temos, a massa laboral na classe médica, e incentivá-los, nem que seja com palavras. Eu acho que o governo pode voltar atrás e continuar o diálogo com esta classe. Obrigado, Camilo. É sobre esse assunto que vamos nos debruçar nesta noite. Pelembe, eu volto a si. Esta greve dos médicos já se arrasta desde 10 de julho. Também, voltando um pouco para o passado, no ano de 2013, o governo fez tanto ameaça semelhante. Assim como diz Camilo, ele ameaçou trazer 100 médicos. Desta vez também traz a mesma narrativa de contratar 60 médicos em resposta aos médicos grevistas. E o chefe de Estado, nos seus discursos, sempre tem pautado pelo diálogo. Como é que olha tanto para este problema recente em que o governo, em mais de uma sessão do Conselho de Ministros, lança essas ameaças à classe médica? Qual é o alcance, quais são as consequências, portanto, que podem advir destes pronunciamentos de Filimão Soares? Bem, primeiro dizer que temos um governo não sério, um governo incompetente, um governo insensível. Temos um chefe do Estado que pisca à direita e vai à esquerda. Por quê? Em algum momento ele diz que pauta pelo diálogo e até esteve na Rússia e chamou a si a responsabilidade de querer ajudar o conflito Rússia e Ucrânia, pautando pelo diálogo. E eu até, num dos programas aqui, eu até reclamei a sua ausência de Moçambique, deixando um barril de pólvora, que é o problema dos médicos. E ele viajar para fora do país. E eu, nas minhas análises, vi que até o João Lourenço não foi. Eu acho que mandou alguém, outros presidentes de outros países mandaram seus enviados, porque há problemas mais essenciais nos seus países a acontecer e que eles, como chefes de governo, deviam estar lá para responder os anseios dos seus povos. Agora, o que está acontecendo no nosso país é que nós temos esse governo insensível. E quando falas de 2013, eu até tento chamar a consciência do governo de Moçambique, porque tivemos uma ministra que conseguiu sentar e conversar com os médicos e chegaram a um bom porto. Por isso que a greve terminou a greve e conseguiu-se, naquele momento, minimizar os problemas. E eu acredito que os quadros do Ministério da Saúde que participaram nas conversações com os médicos ainda continuam lá. Ou seja, além de termos um problema com o chefe do Estado, também temos um problema com o próprio Ministro da Saúde, que
já esta é a segunda greve em menos de 2 anos dos médicos, mas também é a segunda dos técnicos de saúde. E o caricato é que, mesmo com essas greves, mesmo com as mortes que estão a acontecer nos hospitais, esse ministro ainda continua lá com a confiança do chefe do Estado. E indo mais além, nós não temos problemas com os médicos nem com o Tiago, ministro. Nós temos problemas com o chefe do Estado. Porque o contrato social que os moçambicanos têm não é com os médicos, é com o governo de Moçambique, liderado ou composto pelo presidente da República. Quem nomeou os ministros, quem colocou os diretores, nomeou os diretores, é o chefe do Estado através de seus ministros. Então, a responsabilidade maior aqui cabe ao presidente Inhus resolver esta situação que está a acontecer nos hospitais. Sabe, Isaac, nesta última sexta-feira, eu recebi uma denúncia no Hospital Provincial de Maputo. Quem está a fazer cirurgia ou quem está a fazer aquilo que os especialistas, os médicos devem fazer, são estagiários da Politécnica. Estagiários do 3º ano. Veja o cúmulo do absurdo. Ou seja, estão a matar pessoas no hospital provincial. Estão a morrer pessoas no hospital central. Quem está a trabalhar ali são estagiários. E veja só a irresponsabilidade do presidente Inhus. A irresponsabilidade do governo de Moçambique colocar estagiários para matar pessoas. Sabe, se nós fôssemos um país sério, tivéssemos separação de poderes, a Procuradora-Geral devia processar o Presidente da República. Devia processar o Ministro da Saúde. Porque são eles, na primeira pessoa, que devem responder. Não é justo. Não é justo. Os moçambicanos, nós pagamos nossos impostos, pagamos as nossas taxas e depois vem o Filmão Soares, o meu vizinho daqui do Cabana, vir dizer que tem dinheiro para contratar novos médicos e ainda trazer estrangeiros médicos, tem que alugar casa, tem que pagar alimentação, mas não tem dinheiro para satisfazer o problema dos médicos. Não tem dinheiro para ir pagar ali no centro de saúde de Kobe energia. Porque quando não tem energia, eu, Augusto Pelem, é que vou lá no centro de saúde de Kobe pagar energia. Sabe? No hospital de Matolagar e de um Kobe, as mamanas dão um parto, tem que trazer bidões de água de casa. Isaac, eu desafio a FTV, vai para Kobe, vai para Matolagar, chega ali, senta. Chilando valor, placar lá, Isaac. As de ver as mamanas darem parto e os maridos trazerem bidões de água. Muito bem. Mas eles têm dinheiro para contratar novos médicos. É isso que dói. E só para terminar mesmo. Se eu pudesse elaborar um decreto, fecharia as clínicas para que esses dirigentes, e fechava as fronteiras. Fechava as clínicas e fechava as fronteiras para que esses dirigentes sentissem o que a gente sente no Hospital Central. Centro de saúde. Obrigado, porque Pelé. só assim eles vão ter responsabilidade Muito bem, de resolver Pelé. esses problemas. João porque Mação. quando Pelé, eles estão doentes, acabando. eles vão nas clínicas, vão na África do Sul, vão na Índia. Muitos dirigentes agora, os filhos deles estão na Índia, estão Muito em bem, Portugal. obrigado. João Massango, qual é a sua opinião concernente ao assunto em debate? O governo tem, portanto, dinheiro para novos médicos, ou seja, 60 médicos, mas, no entanto, não tem dinheiro para pagar as horas extras de outros médicos. Como é que olha para o peso deste discurso do porta-voz do Conselho de Ministros, Filmão Soares, quando vem ao público anunciar sanção, ou seja, dar recados aos médicos grevistas? Olha, Isaac Stoy, eu quando vi a intervenção do porta-voz do Conselho de Ministros, comecei a fazer a analogia do meu país, a análise, fazer a cronologia da governação, não é? E cheguei à conclusão
do próprio sistema político que nós estamos a ter aqui. As coisas nunca poderiam andar em bem no setor da saúde se nós temos déficit no setor da educação. Nunca as coisas poderiam andar em bem no setor da saúde, na educação, quando nós temos déficit no setor dos transportes. Temos déficit no setor da segurança, em quase todos os subsetores, aqueles que fazem o Estado funcionar. O que eu sinto e o que eu vejo é que a Frelimo, que governa este país, eximiu-se da sua responsabilidade. Porque quando o país é tomado pelos gangsters, o gangster não mede as consequências do que vem à frente. O gangster não olha o povo. O gangster apenas olha para ele. Porque para quem olha o povo e diz que é do povo que nós devemos dar a nossa responsabilidade das políticas públicas, então aí de facto há responsabilização. Eu acho que está na hora de nós responsabilizarmos o Estado pelas consequências que nós estamos a sofrer dentro deste país. Não é? Nós podemos dizer a culpa é do porta-voz, a culpa não é do porta-voz, a culpa é do sistema, a culpa é da Frelimo, a culpa é da governação. Por quê? Porque se um país, num setor-chave, num setor sensível, estamos a falar da saúde. Estamos a falar da saúde. É o mesmo governo que há bem pouco tempo colocou aqui limites etários, não é? De indivíduos que com 60 anos devem ser reformados. Médicos com 60 anos devem ser reformados. Não é? E nós precisamos de trazer isto aqui, precisamos de discutir um assunto bastante sério. Nos hospitais, as mortes estão cada vez mais a triplicar. Mas eu sei porquê. Sabe porquê, Macome, Pelembe e o Camilo? É o mesmo governo que veio publicamente dizer que os moçambicanos devem parar de fazerem filhos. Nós não podemos ter filhos. Os moçambicanos não podem fazer filhos. Então a única forma que encontraram para dizimar o povo é na saúde. Estão a fazer zangar os médicos, estão a fazer de tudo que está ao alcance para ver o hospital, para ver o setor da saúde em colapso. Então vou em Pumba. Sim, essa é a forma que eles encontraram para diminuir o povo. Porque você, Pelembe, não é? Com os 3 filhos que você tem, alguém está a limitar que você não pode fazer nem 1 nem 2. Este governo é governo do povo. O governo que limita o seu povo não é governo do povo. Então, nós estamos numa situação em que, quando um governo não respeita um setor, e sobretudo esta área da saúde, Moçambique tem 2.700 médicos. E dentro desses, 2.000 são médicos generalistas e tem 700 especialistas. Não é? 2.000 é que estão em greve. Não é? Então, se aquilo que o Pelembe está a trazer aqui, deste telefonema que recebeu... Estive lá, não só... E foi no hospital provincial de Maputo... Pelembe está sempre nos hospitais. E foi no hospital provincial de Maputo presenciar as coisas em loco. Tu estás a ver o que é um estagiário entrar, por exemplo, em cenas de cirurgia. Muito bem, Massango. Então, vale a pena recordarmos a opinião pública, porque nós estamos a discutir um assunto bastante sério e nós vivemos num país que não há responsabilização. Se nós estivéssemos lá, do outro lado do mundo, em que quando há morte, alguém é responsabilizado, nós estaríamos a falar exatamente neste preciso momento aqui, em responsabilizar várias vidas dos nossos entes queridos que a gente deixamos, que ainda tinham muito por contribuir neste país, mas que morreram por causa da negligência do governo. Agora, quero terminar a minha intervenção olhando exatamente esta contratação. Isto tem um sinal bastante negativo para o próprio governo quando diz: nós vamos contratar 60 médicos. Então, significa que o nível da discussão, o nível do debate esgotou.
não é? Com esta classe, mas ao mesmo tempo eu gostava de colocar o meu pensamento que se vocês médicos recuarem, a Frelimo vai vos pisar. A mesmíssima coisa que vai acontecer com professores. Se vocês recuar, este governo vai vos pisar. É preciso... Então, Massango incentiva a greve. Eu não estou a incentivar a greve, eu estou a incentivar o diálogo. Nós estamos a incentivar que o governo precisa de dialogar. Esses médicos são moçambicanos. Muito bem, obrigado, Massango. O Macome levantava aqui esta questão da ruandização em Moçambique. Será que nós não temos jovens capazes que o Estado possa investir para poderem fazer face ao terrorismo? É a mesmíssima coisa. O Camilo disse, primeiro foram 100 médicos, depois agora são 60. Significa que o Estado eximiu-se a sua responsabilidade e a razão pela qual é exatamente essas consequências nefastas, não é? Hoje em dia é perigoso ir ao hospital. Obrigado. Eu sempre digo isso. Por quê? Porque já não há segurança. Não há segurança, mas eles, como tem as clínicas, tem Índia, tem Dubai, é lá. E o povo? Obrigado, Massango. Macome, o nosso maior valor é a vida. Pelo menos é o slogan até aqui do Ministério da Saúde. Olhando para este imbróglio, ou seja, essa relação de gato e rato entre a classe médica e o governo, este slogan faz sentido? Bom, eu penso que este slogan nunca fez tanto sentido quanto agora. Vale lembrar que a psicanálise lembra-nos que, ensina-nos melhor, que as patologias podem ser individuais ou podem ser coletivas. Nós estamos diante de uma patologia coletiva que assaltou o Estado moçambicano e no seu mais alto nível assaltou o Conselho de Ministros. E ao assaltar o Conselho de Ministros, cegou a todos os membros integrantes deste colegiado, de tal maneira que são incapazes de perceber que não se trata aqui de um braço de força, trata-se de uma negociação pacífica. E se tratar de um braço de força, como o Estado pretende fazer, na verdade, os únicos legítimos aqui que possam fazer realmente um braço de força e saírem perdedor são os médicos, porque aqueles médicos, todos eles juntos, têm a capacidade legal, têm um dispositivo legal para passar um certificado de problemas mentais a todos aqueles que estão integrantes no Conselho de Ministros. Se a Associação dos Médicos decidir passar certificado de delinquentes àqueles todos, nós, como sociedade, vamos apoiar, porque os únicos que a ciência lhes atribuiu essa responsabilidade são os médicos. Então, nós temos que ter muita cautela aqui para não tentarmos fazer um braço de força, porque o ditado popular já diz, na guerra dos tubarões, quem sofre é o capim. Na guerra dos grandes, quem sofre é o capim, é o pequeno. E neste momento, quem está a sofrer é o povo, não é o médico, porque o médico, quando está doente, consegue muito bem ligar para o seu amigo, que também é médico, o seu colega, e o atender. E estes fulanos também conseguem ir às clínicas privadas para serem atendidos por estes médicos que, ao nível da função pública, estão em greve, mas estão a trabalhar nas clínicas. É preciso perceber que esta briga não é mais uma briga entre a classe dos médicos e a classe e o Conselho de Ministros e o governo, porque no final da história, estes mesmos dois órgãos, quando se encontram nas clínicas privadas, sentam, trabalham, e o povo que não tem acesso à clínica privada, o que é feito dele? É deixado nas mãos, não porque os estagiários não são bons, não porque os estagiários não podem dar conta, mas é preciso perceber qual é o conceito de estágio que nós pretendemos. É preciso respeitar as etapas. E eu fico muito feliz quando o governo predispõe-se a contratar 60 médicos. Contrariamente àqueles que dizem que não devia contratar, eu fico feliz, porque isso demonstra que existe orçamento para contratar mais médicos que estão desempregados neste país. Existe orçamento para contratar médicos, existe orçamento para contratar outras forças necessárias neste país. Ora, essa contratação só é feita em circunstâncias destas.
E para mim, como jovem, me alegra ouvir isto do Estado, porque sei que serão mais jovens a trabalhar, serão contratados mais jovens. Agora, discutiria aqui a questão da experiência, mas esta questão da experiência, ninguém nasceu com ela, adquire-se no terreno. Infelizmente, o nosso Estado está nos a colocar como cobaias destes experimentos. Então, é preciso aqui termos este cuidado. Não se trata de olhar a quem é o mais forte, quem é o mais fraco. Trata-se aqui de buscar soluções pacíficas que consigam fazer deste slogan uma realidade. O nosso maior valor é a vida. E o maior valor de um governo é prover saúde para a sua população. Muito bem. Obrigado, Makome. Camilo já tinha levantado este assunto no seu ponto prévio, mas mesmo assim volto a lhe colocar a seguinte questão. Quais as possíveis soluções para acabar com este braço de ferro entre o governo e a classe médica, tanto este problema que já se arrasta desde 10 de julho passado? Bom, ao meu ver, eu acho que nem existe um braço de ferro, porque eu percebo que a luta é só do governo com ele mesmo, que não está a conseguir desbloquear uma situação, porque os médicos estão pacíficos e já apresentaram aquilo que são as suas reivindicações. Eles não estão em guerra. Quando o porta-voz do governo aparece, digamos, em tom de ameaça de processos disciplinares, de consequências, neste caso, da greve, que é um direito constitucional, e com o aviso prévio que os médicos deram, eles aparecem, ou o governo aparece, não sei qual é o instrumento que o governo possa ter para poder punir disciplinarmente os médicos em greve numa situação que estão no direito constitucional. Estou a prever que o nosso vice-ministro da Justiça acabou por esquecer algumas cadeiras. Eu não fiz direito, mas ou ele faltou algumas cadeiras de direito que dizem que ninguém está acima da lei. Então, como é que nós vamos atropelar a lei? Os médicos estão no seu direito. Se o governo não quisesse que houvesse esta prorrogação da greve, existem instrumentos para tal. E os médicos já avisaram. Apareceu o presidente da Ordem dos Médicos a informar que a greve ia se prolongar por mais 21 dias. E pelo pouco que eu sei da lei de trabalho, é legal o que os médicos fizeram, e acho que só a partir daí é que começam com os problemas. Então temos que esperar mais 21 dias, o governo vai esperar mais 21 dias para se manifestar, não sei de que maneira desta vez, porque nos primeiros 21 dias apercebemos-nos que, em tom de ameaça, vai trazer mais 60 médicos, ou vai trazer 60 médicos, para colmatar aquilo que são os problemas que o país tem. E pelo que eu sei, o grosso dos médicos, cerca de 300 médicos, estão afetos na cidade de Maputo, no Hospital Central de Maputo. Há 60 médicos, para onde é que vão para poder satisfazer pelo menos aquilo que 300 médicos em condições que a gente conhece fazem no Hospital Central? Como é que vai ser distribuído? Os 60 médicos vão para o Hospital Central ou vão ser distribuídos pelo país? Eis a questão que todo mundo levanta, porque o problema é generalizado. O sofrimento do povo é generalizado. Nós que aparecemos nas televisões somos confrontados na rua por pessoas a fazer esse tipo de perguntas e não temos resposta porque aquele que nos governa vem trazer outro tipo de soluções. Para mim, este, digamos, vou chamar de litígio ou desacordos, só pode ser terminado com um diálogo e com pessoas que estejam prontas para o diálogo. Ou, por outra forma, eu também posso perceber, pela forma como o nosso porta-voz apareceu a falar, que o ministro Tiago, como médico, também está em greve, para não encontrar uma solução para os médicos, que é a classe dele.
Porque se ele deixar de ser ministro, a minha pergunta é, para onde é que ele vai? Se não for para exercer aquilo que ele estudou. Então, na minha percepção, este problema também o nosso ministro está ao lado dos médicos, que está a fazer esse braço de ferro que o Isaac fala com o governo, para o governo encontrar soluções para esta classe, tanto naquilo que são as reivindicações de cada um dos médicos, como aquilo que são as reivindicações para o seu trabalho. Então, só posso crer que o ministro também está em greve. É esta a minha percepção. Obrigado. Vamos olhar para a questão dos incêndios nos municípios. Vamos olhar para o recente incêndio na província da Zambésia, tanto em Quelimane, no Mercado Central, que já faz, mas se a memória não me atraiçoa, é pela segunda vez que aquele mercado sofre situação semelhante. Também aqui na capital do país, ou seja, na província de Maputo, na Matola, no Mercado T3, houve uma situação semelhante. Vamos aqui procurar saber o que terá acontecido, o que deve ser feito para se prevenir situações destas. E Pelembe, volto mais uma vez a si, na sua opinião, o que está por detrás destes incêndios nos municípios? Temos o município da Matola, o Mercado T3, também o município de Quelimane, que sofre mesma situação por duas vezes. O que está a falhar nesta situação? Bem, primeiro, queria voltar um pouco atrás, desculpe mesmo, queria chamar a atenção por causa dessas greves que estão a acontecer, porque não é só a saúde, a saúde é o ponto do iceberg, ponto mais alto. Mas eu, olhando a nossa realidade, os professores também estão numa greve silenciosa. Na função pública, em muitos ministérios, há uma greve silenciosa. A polícia também está em greve silenciosa, porque não recebe os seus retroativos. Agora, eu acho que nós, como moçambicanos, temos que nos unir e em volta desta situação e repudiar, porque o que está a acontecer é aquela situação daquela história da senhora que comprou uma ratoeira para a sua casa. Então o rato viu a ratoeira e gritou, foi ter com a galinha, e foi ter com o porco, e foi ter com a vaca. E disse, epá, compraram ratoeira aqui. E os três disseram, epá, nós não temos nada a ver com a ratoeira, nós somos bigs, pá, a ratoeira não vai nos fazer nada. Só que a ratoeira pegou uma serpente. Quando a senhora correu para ir ver a serpente, picou-lhe. E ela foi ao hospital, baixou no hospital. O marido tinha que fazer um caldo de galinha. Matou a galinha para fazer sopa para a mulher. Só que quando a mulher volta para casa, veio a família lhe visitar, mataram um porco. Depois morreu a senhora. Tiveram que matar a vaca para suportar todos os vizinhos para comer. Então, com isso quero dizer, hoje é os médicos, amanhã é a polícia, que não vai ser paga, vai ser expulsa. Amanhã é o professor, amanhã somos nós como sociedade. Então, eu acho que o problema hoje não é só dos médicos, é de todos nós. A sociedade está mal, a governação está péssima. Então, eu acho que nós todos temos que ser solidários uns para com os outros para resolvermos esse problema. E a única arma, como disse a Zagaia, povo no poder, vamos dar o golpe do Estado é com papel e caneta. Aliás, Isaac, não sou profeta, mas eu te digo, os nossos filhos, os jovens, amanhã, hão de fazer o que está se fazendo no Níger. Hão de fazer o que se está se fazendo em Burkina Faso. Porque os jovens não vão aguentar isso. E o presidente Inhúcio, desde que entrou na governação, tem mania de que quem faz greve é penalizado, é chambuqueado. Você hoje não está a dar espaço para as pessoas expressarem o que sentem. Amanhã eles vão te obrigar você a eles ouvir pela força. Muito bem, Pelembe, vai agora, para o segundo tema. O problema dos mercados, eu acho que temos que ter política como é que chama? Ordenamento territorial. Há uma política que Davis Simango, saudoso, usou na cidade da Beira, que é construção vertical.
dos mercados. Espero que o Albano Carris dê continuidade, mas isto faz com que o município encontre um lugar, faz um plano e constrói e traz as pessoas para trabalhar. Ou seja, aquele modelo antigo de cada um faz a sua maneira, do jeito que pensa e que faz. Ou seja, sempre a governação chega atrasada na construção dos mercados. E isso cria esses problemas de energia, roubo de energia, aquelas fragilidades. Constrói aqui, outro chama a eletricidade no dia que quer, no dia que pensa. Então, a qualquer momento cria curto-circuito e isso causa essas tragédias. Mas também sobre Quilimane, não vou falar muito pela Matola, porque quando aconteceu eu estava fora, não tive oportunidade de acompanhar com exatidão o que aconteceu no mercado T3, mas presume-se seja curto-circuito. Agora, há especulações na cidade de Quilimane, porque o cabeça de lista da Frelimo, já nas primeiras horas, o incêndio começou às 4, ele 5 horas já estava 4 horas e 30, já estava com capacete de bombeiros, já tinha todo o material de bombeiros. Ele acha que houve uma sabotagem? Não, é que não basta a mulher do César dizer que não é, tem que parecer. O que está a acontecer é que ele já aparece com capa de fogo, tudo preparado. Quem lhe avisou que ia queimar ali? Então, são especulações com sentido, porque que me ajude uma Come, que é representante da Renamo, aquele mercado é um dos suportes para o pagamento das taxas. O município, sabemos nós que o mercado informal em Moçambique é que mais paga taxas. E ali aquele mercado é um dos suportes para a economia do município. E queimando aquele município, o Manuel de Araújo automaticamente não terá condições para cumprir alguns projetos que a Frelimo tem medo que possam elevar o nome de Manuel de Araújo mais alto do que está. Concluindo, Pelembe acha que houve uma sabotagem por parte do candidato Não quero afirmar da categoricamente, mas tudo aparenta. Há indícios, porque, olha, eu não vou comprar caixão, vir na tua casa, estar na tua porta, sem saber que você morreu. Então, eu quero dizer, aquele senhor comprou caixão, Isaac, sem saber que o fulano vai morrer. E depois morre ele com o caixão na porta. Muito bem, Alguma obrigado. coisa não está bem. Obrigado, Augusto Pelembe. João Massango, vou assim. Tanto, qual é a sua opinião sobre esses acontecimentos, sobretudo tanto aqui na zona sul do país, no município da Matola? João Massango é da Matola. E também vamos olhar para esta questão do mercado central, que também o fogo aconteceu sob cenários semelhantes. Tanto a questão da energia, ou seja, a corrente elétrica. O que deve ser feito para que os mercados municipais sejam resistentes e resilientes a esses fenômenos? Muito obrigado, Isaac. Interessa-me dar o meu ponto de vista, olhando o nível, digamos, da construção de infraestruturas no nosso país. Eu vou começando de Quilimane. Mata uma pessoa, fere 37 pessoas e destrói 5.000 barracas. 5.000 barracas. Então, se há destruição de 5.000 barracas naquela área do mercado central, então significa que o modelo da construção das próprias barracas eram vulneráveis, não é? Por exemplo, com o surgimento de incêndios que alastrasse, não é? E conseguir, digamos, atingir as proporções que nós todos assistimos. Eu conheço até que o mercado o mercado central de Quilimane. O modelo de construção daquelas barracas, não é? Qualquer um sabia perfeitamente que só com curto-circuito
o próprio sistema da construção poderia se alastrar e acabar, não é atingir toda exatamente aquela área. Eu sou da opinião, na minha ótica, que nós precisamos de escolher um modelo que, independentemente de nós termos, por exemplo, incêndios, estou a falar o modelo de construção de barracas, termos incêndios, que ela não alastre e não tenham proporções bastante maior do que nós vimos, por exemplo, em Quelimane. As idelidades têm maior responsabilidade na organização, não é, dos municípios, na organização, sobretudo, na área de mercados e feiras. O tipo de modelo que é colocado, não é se ela é maleável a incêndios ou não. Eu, por exemplo, na semana passada estava na Beira. Eu fui ver a situação, por exemplo, do mercado Goto. Se nós olharmos o Goto, não tem nenhuma diferença do incêndio que nós registramos, por exemplo, no Spamanine. Não tem nenhuma diferença do incêndio que aconteceu aqui na Matola. Não tem nenhuma diferença, por exemplo, de alguns mercados, mesmo aqui no Mercado Central do Maputo. Há alguns anos nós tivemos ali vários problemas pelo modelo de construção. Então é preciso que nós, ou as idilidades, já apostem em construções resilientes, mesmo que haja incêndio, ela ser localizado num determinado espaço em que permite, primeiro, a intervenção dos bombeiros. Segundo, a intervenção das pessoas que observam o incêndio que acontece e haver, de facto, a necessidade de debelar o fogo para que ela não crie grandes proporções daquilo que nós assistimos, por exemplo, no mercado de Quelimane. Eu não gostava de entrar olhando esse assunto do ponto de vista político, porque estava a acompanhar algumas intervenções populares em que muitos perderam, mas perderam mesmo, os donos das barracas, e levam este assunto do ponto de vista político. A questão da responsabilização, não é? A questão da responsabilização, eu sou da opinião que as idelidades precisam de adotar um determinado modelo, não é, de construção, e esses modelos todos, na minha ótica, vão permitir que quando há incêndio, quando há qualquer coisa, não é que aconteça no determinado espaço, então não leva as coisas nos moldes como estão. Por exemplo, na T3. Se você chegar na T3, deste lado cá frontal, existe aquele barracão que foi construído pelo Inhankal. Mas do lado interior, as barracas que se encontram ali, qualquer circuito que acontecer, todas queimam. Então, tudo isto nós queremos trazer, mas ao mesmo tempo dar uma reflexão que é preciso. Aliás, se nós estivéssemos num Estado que olha para o seu povo que entra em colapso, nós não estaríamos aqui a fazer a política, queremos trazer, digamos, dividendos ou ganhos políticos, mas sim, a responsabilidade do Estado era fazer um estudo, não é? Mandar uma equipe e ver dentro do mercado as necessidades em termos da reconstrução e muitas das vezes dar algo às pessoas que perderam no interior do mercado, ser da responsabilidade do próprio Estado ou ser da responsabilidade do próprio Ministério. E eu vi um documento saído do município em que o próprio edil de Quelimane criava uma comissão para aferir os danos, as consequências, e eu acredito que depois do próprio inquérito e haver de facto uma responsabilização, aqui é o governo provincial, é o governo central, na minha ótica, se fossem governos do povo, estariam agora a fazer o seu papel no sentido de organizar todas as pessoas que perderam as suas coisas, e o governo, olha, nós como governo, ou município, nós como município, demos isso para as pessoas poderem continuar as suas vidas. Obrigado. Macomi, como é que olha para este assunto, numa altura que este incêndio está a ser politizado?
Por exemplo, vimos aí um vereador do município de Quelimane a reclamar sobre a demora, ou seja, também um número reduzido dos bombeiros que lá estiveram e, de certa forma, lançam a culpa ao governo central. Qual é a sua análise? Bom, eu penso que no Estado de Direito Democrático, cada um é livre de fazer a leitura dos fenômenos de acordo com a sua abordagem. Mas, para mim, interessa-me neste incêndio olhar para a intervenção da nossa força de segurança pública. Me interessa a intervenção olhar para a capacidade que os nossos bombeiros têm de acautelar os incêndios. Olha, eu fui acompanhando este episódio e fui perceber que os bombeiros chegaram lá sem água. Os bombeiros chegaram lá com dificuldade até de combustível. Não estou aqui a dizer que é um caso insólito os bombeiros chegarem em algum acidente sem material. Isto é uma prática recorrente dos nossos bombeiros a nível nacional e me questiono por que é que este órgão que é de proteção, é de segurança e proteção em algum momento público, não tem dispositivos, não tem um instrumento principal para a sua intervenção, para o seu trabalho. E olho aqui também, paralelo, estas questões que fomos trazendo neste debate, que muito bem o Massango elencou, que a ação dos bombeiros não é isolada, não se trata de algo isolado, é uma cascata de problemas. E nessa cascata de problemas encontra-se, agudiza-se o fator partidarização dos desastres. A partidarização dos desastres chegou a um tal ponto que os municípios que têm algum tipo de problema, algum desastre natural e que padecem de algum problema natural ou problema de efeito das mudanças climáticas, quando são municípios da oposição, há sempre uma morosidade para disponibilizar recursos que possam mitigar esses problemas. Falo isto do caso da Beira, também teve este problema. Falo isto agora de Quelimane, mas pior ainda é o fato de que, não tendo o governo central recursos para responder aos desastres naturais, há quem tem. E há quem tem vontade de ajudar o país. E o governo inviabiliza através das taxas aduaneiras. Quer dizer, estamos a governar para quem? Há informação a circular, recebi isso do próprio edil de Quelimane, Manuel da Araújo, que há material que foi doado para a população de Quelimane, que foi vítima do ciclone, e o diretor nacional das alfândegas inviabilizou a isenção das taxas aduaneiras a esta doação, alegadamente porque não cumpre, segundo o que está escrito na carta, é que alegadamente não cumprem, não estão dentro do arcabouço do que é coberto pela lei da isenção. O que é mais importante? É a lei de isenção ou é o bem-estar da população? Trata-se de doação. Quantas coisas foram doadas neste país que estão em armazéns arquivados aqui? O Instituto de Gestão de Calamidades é uma casa, é um mortuário de doações que depois são divididos por pessoas que não precisam daquilo. Estamos a falar do incêndio de Quelimane, do mercado. Estamos a olhar no impacto direto daquilo para o proprietário da banca.
Mas é preciso olhar que aquelas bancas, primeiro, como o Pelembe estava a dizer, elas produzem receitas para a sobrevivência do próprio município. Aquilo é a fonte de renda do município. Segundo, tirando a questão do município, é a fonte de renda de muitas famílias de Quilimane. O empobrecimento social que advém deste fogo não traz nenhuma valia para o edil de Quilimane, não traz nenhuma valia para a população, mas traz valia para os interesses políticos. De tal maneira que eu conheço Quilimane, fiquei lá por muito tempo, e aquela cidade é muito pequena para que até 6 horas da manhã alguém tenha comprado roupa de bombeiros e com símbolo do Partido Frelimo e aí para o mercado. Não conheço nenhum lugar em Quilimane que até 5 horas, 6 horas, um cidadão possa ir comprar roupa de bombeiros com timbre da Frelimo e estar no mercado a apagar fogo. Então esta teoria do Pelembe faz sentido. Houve sabotagem. Olha, eu não estou a dizer que houve sabotagem, estou a ler os cenários e os dados que me são colocados. Pense assim. Em Quilimane, um dos maiores adversários do Araújo esteve nas primeiras horas do incêndio no local com roupa de bombeiro, com timbre da Frelimo, como quem já sabia o que ia acontecer. Significa que aquele indivíduo dormiu já com roupa em casa. Aquela roupa não apanhou no mercado, não comprou em nenhum lugar. Macome, houve ou não sabotagem? Não anda a dar voltas, Macome. Houve ou não, na sua opinião, é o que você acha? Houve ou não Na minha sabotagem? perspectiva, houve sabotagem. Agora, resta discutir que tipo de sabotagem. Sabotagem houve. Primeiro, pela ação dos bombeiros, que chegaram sem água, a quantidade dos bombeiros alocados para aquela situação. Segundo, houve sabotagem na própria forma de gestão da informação ao nível do incêndio. Aliás, circulou aí mensagens dizendo que o projeto de queimar o mercado de Quilimane já era antigo. Isso está disponível nas redes sociais para quem quiser. Muito bem. O governador, há um governador que já tinha, aliás, um chefe do CISE, que já tinha esse projeto, que não vou aqui mencionar os nomes. Muito Mas bem. essa informação está disponível para quem quiser. Obrigado, é só Macome. rastrear. Depois nos conta isso com detalhes. Ainda hoje. Eu não sei se me permites, em alguns Só em 30 segundos, depois dou a palavra ao... Eu quero concordar com a visão e respeitar a opinião, mas as construções não resilientes com equipamentos ou construções que se usa, eu digo isso que Quilimane, materiais inflamáveis, também propicia para um incêndio da grande magnitude que nós de facto assistimos. É por essa razão que eu estava a dizer o seguinte: é da responsabilidade dos governos municipais, por exemplo, em áreas não é de grande comércio como o mercado central de Quilimane, para exatamente evitar a outra coisa no meio disto aqui, é a intervenção do Serviço Nacional de Bombeiro. Nós precisamos de reconhecer que há um déficit exatamente nesta área aqui. Enquanto nós não apostarmos num serviço, embora isso esteja acoplado ao Ministério do Interior, lá do outro lado tem os serviços voluntários de bombeiros que muitas das vezes servem para poder acudir a assuntos desta natureza. Mas estamos a falar 5.000 barracas. 5.000 barracas seria, de facto, mobilizar milhares e milhares de carros para poderem debelar o fogo. Pelembe, tem que dar a palavra ao Camilo. Depois fala, por favor. Camilo, Pelembe levantou aqui um assunto, aliás, Pelembe Macome, sobre a suposta sabotagem. Esta teoria, como é que olha? Será que, no seu ponto de vista, houve ou não sabotagem do mercado central de Quilimane? Bom, eu prefiro partir para questões realistas, não por especulação e por propagandas políticas. Eu prefiro pensar que esta questão dos mercados é um cancro
a nível nacional e os governos locais têm que zelar por isto. Ouvi aqui explanações em que o mercado central de Quelimane é uma das maiores fontes de receitas do município de Quelimane. Se é uma das maiores fontes de receitas do município de Quelimane, por que nós, como gestores daquele município, não partimos por uma reestruturação, a saber que tínhamos a noção de que qualquer que seja o mínimo de incêndio que possa ter sido provocado ali, podia criar situações catastróficas alarmantes dentro do mercado. Isso é de domínio da gestão do município. E sabemos que a questão das barracas muito juntas e sem espaço nenhum para mobilidade dentro do... Há dificuldades até de duas pessoas se cruzarem nos corredores dos mercados. Isso é uma realidade que nós conhecemos mesmo aqui em Maputo. Se formos para o mercado, por exemplo, de Spamanine ou do Fajardo, temos essa dificuldade de circular naqueles corredores. Então, se nós temos esta noção, por que não fazemos um projeto de reestruturação e sabemos que ali é a fonte de receita por exemplo, as vítimas aquelas que sofreram por causa deste incêndio são pessoas que estavam preocupadas em tirar aquilo que são os produtos das suas bancas e arriscaram-se a enfrentar os fogos alarmantes para poder tirar. E aquela confusão, claro que se há dificuldade de duas pessoas cruzarem-se, imagina com mercadoria e coisas para andar ali naqueles corredores do mercado. Então, eu acho que primeiro, antes de estarmos a acusar quem quer que seja, independentemente das causas deste incêndio, temos que dar a mão palmatória como gestores públicos, como gestores de um município que não conseguimos, de certa forma, criar condições, vou voltar a dizer, criar condições de sustentabilidade destas pessoas que criam receitas, que geram receitas, tanto para as suas famílias como para os municípios. Isto temos que dar a mão palmatória. Não estou aqui a apontar o dedo ao município A, B ou C. Estamos a falar do município que teve umas consequências, mas que isto sirva de exemplo para qualquer outro município. E depois, estamos aqui a dizer que não sei o quê, os bombeiros, isto e aquilo e aquilo outro. Quantos incêndios é que tem a província ou a cidade de Quelimane? Qual foi a última vez que os bombeiros tiveram que fazer uma intervenção? Chegamos a pensar nisto. Que meios, estive a ler a informação que tem disponível sobre esta questão do incêndio, eles próprios, os bombeiros, queixam-se de meios. Para poder colmatar aquele incêndio, precisavam de pelo menos ter 6 viaturas. Eles não têm. Então, como é que nós temos que andar a apontar dedo A, B ou C, se não criamos condições, pelo menos para que haja, digamos, dar assim um ar de boa, digamos, de uma situação social. Nós estamos preocupados, ou estamos aqui a falar porque, não, o presidente, o coisa da oposição apareceu vestido Há alguma fotografia com isto? Sim. Que ele aparece vestido com roupa de... Espera, deixa-me acabar de falar. Se perguntar, estamos a responder. Epa, desculpem lá, eu posso acabar de falar, eu não interrompi ninguém aqui. É que perguntar. Vocês falaram e até voltaram a falar aqui. E rodadas eu não falei. Mas quando eu perguntei, há alguma notoriedade que aquela roupa é de bombeiros? É isto que eu perguntei. Sim. O que é de bombeiros? Sim. Não é de bombeiros aquela roupa. É de quê? Isso é de... É roupa de incêndio, contra incêndio. Desculpa, estás enganado. Aquele, por exemplo, aquele gabardine que o presidente da RENAM usou quando das cheias e foi visitar aqui no bar, aquilo é de bombeiros. Quantos dias Minha ele levou pergunta para ir para lá? é de bombeiros aquilo.
não é de bombeiros. Aquilo são gabardines que se vendem e tu podes ter em casa. Agora, estar aqui a especular coisas, isso é falta de senso, primeiro, falta de senso, e ter esta aptidão que o Pelembe tem mais do que ninguém, de um incendiário político, que faz política a incendiar e culpar a terceiros. Nunca é, de certa forma, culpa nunca se culpabilizam, ou então encontrar dentro desta situação elementos que possam, sem ter que apontar dedos. É isto que nós estamos... São problemas que nós temos que generalizar a partir deste problema de Quelimane para não criar outros problemas maiores. É isto que nós temos que ver como gestores públicos. Isto que tu vais abraçar ou és propenso a abraçar na Matola. Em vez de estares a criar políticas incendiárias, tens que olhar para isto como exemplo. Então, o que eu quero que nós saibamos é que o município de Quelimane não criou condições para que este problema no mercado não tivesse estas proporções. A culpa não é de A, B ou C. A culpa é do município de Quelimane, que não criou condições para que estes problemas tivessem sido mínimos. Não foi. Aquele mercado existe há muitos anos. E todos nós conhecemos aquele mercado. E do T3? Olhamos para aquele mercado com filas intermináveis de barracas, sem condições mínimas de segurança. E como disse o Massango, com material muito propenso a incêndio inflamável, que alastra com uma maior rapidez. Então era difícil, nas condições que o mercado estava, sem condições de penetrabilidade, de poder colmatar aquilo. E acabou por chegar a um ponto em que as pessoas ficaram a assistir do lado de fora. E temos vídeos que as pessoas não conseguiam fazer, nem quisessem ajudar. As 5.000 pessoas que são donas daquelas barracas, e se havia um problema de água, como disse o Macome, nos bombeiros, se cada um daquelas 5.000 pessoas tivesse um balde de água e houvesse condições para as pessoas poderem entrar naquele mercado de forma sem criar um caos, conseguiam, de certa forma, minimizar aquele coisa. Mas não aconteceu isso. Muito bem. Obrigado. 30 segundos, Pelembe. Eu só queria chamar a atenção, Camilo, para refletir quando ele fala dos bombeiros. Eu acho que ele não tem conhecimento da nossa legislação e não tem conhecimento da realidade que está acontecendo no terreno. Os bombeiros nas cidades municipais já era para ser entregue a gestão dos bombeiros aos conselhos municipais. Eu concordo com o Macome quando diz que há uma partidarização, porque, por exemplo, na cidade da Beira, o edifício já está um caos. Quando as viaturas estão estragadas, quem arranja são as oficinas do município, combustível levam no município, até água vão pedir ao município, a SASB, eu acho, saneamento. E não sei porque que não entregam, porque deixam aquilo escangalhado, e cidade da Beira é uma zona propensa a intempéries. E eu não sei qual é o pensamento do governo central a não entregar os bombeiros à gestão municipal. Por isso que fala-se da partidarização e má fé, porque pode não gostar da governação do MDM, mas tem que amar o seu povo. São moçambicanos que vivem na cidade da Beira, são moçambicanos que vivem na cidade de Quelimane. E quem está governando também é moçambicano. Não há aqui que partidarizarmos essas instituições. Então, Camilo, tenha noção de que o governo central, ao partidarizar essas instituições, como a saúde distrital, os centros de saúde, as escolas primárias, está a prejudicar não ao partido que está a governar ali, mas está a prejudicar a população. E não faz sentido o que está acontecendo. Até posso concordar consigo que nós, como país, não temos projeto de construções de ordenamento territorial, principalmente para os mercados. Por isso que eu dava exemplo daquilo que David Simão fez no mercado de Maquinino, uma construção vertical
que ele estava a começar a fazer para toda a cidade da Beira, ou seja, o município chega primeiro e faz e traz os vendedores, ou seja, aquela construção é uma construção arquitetônica, uma coisa assim, que serve de modelo para tudo, ou seja, energia, água, tudo lá, as pessoas só vêem, usam e vão embora. Agora, o modelo que estamos a usar até hoje, de deixar as pessoas construir, como é o que o governo faz nos bairros, sempre chega atrasado. Agora, temos que refletir como sociedade, como Estado, como país, o modelo a implementar para evitarmos essas tragédias. Mas há passado que compromete. O mercado dos bombeiros em Nampula queimou 2 ou 3 vezes e depois, para expulsar as pessoas, para depois, há dias, a OJM reclamar aquele lugar. Já tinha começado há muito tempo a querer mandar aquelas pessoas embora porque não conseguia, queimava aquele mercado. Então, há indícios claros, muitas das vezes, que mostram que para expulsar as pessoas usam fogo para queimar, para desmoralizar as pessoas. Você sabe disso. Pelembe, eu estou a falar de serviços públicos, eu estou a falar de projetos, estou a falar de um gestor público. Eu, se for um gestor público, independentemente das dificuldades que há, posso acabar de falar? Mas Camilo, posso acabar de falar? Nós, como MDM, vamos obrigar o governo a entrar, vamos arrancar, né? Vamos arrancar os bombeiros do governo. Posso acabar de falar ou tu Fala, fica à vontade. Tens que ser o dono da palavra aqui do programa? Então, eu estava a dizer que é o déficit que nós temos de gestores públicos. Não estou a falar também de A, B ou C. Estou a falar no cômputo geral, que nós, como gestores públicos, somos pessoas que herdamos aquilo que são serviços ou ferramentas para a nossa governação. Não somos capazes de criar. É isto que eu estou a falar. Parece que tu não percebes o alcance das minhas palavras. Mas eu disse, então, o que eu estou a tentar dizer... Simão já começou na beira, Podes dar... Vamos primeiro o tempo. Não, é que é difícil, desculpa, Mação, é difícil em que uma pessoa que tente criar aqui um princípio de raciocínio. Eu aprendi a deixar as pessoas falarem. E as pessoas não deixam falar. Se for assim, sinceramente, ou se tu não consegues tomar rédea do programa, sinceramente, eu prefiro não voltar mais ao programa. Não. Se as pessoas não têm, Camilo, têm que acabar o raciocínio, Camilo, e tem que ser constantemente cortado. Deixa-me acabar de falar também, estás a ser igual ao Pelembe. Camilo, vamos no seu ponto. Então a mim podes cortar. Então pronto, ok. O Pelembe é que não podes cortar, a mim podes me interromper. Camilo, então pronto, vamos interagir, vamos discutir. Sim, Massango. Olha, tem uma coisa que nós precisamos de levar a peito. Os serviços de bombeiros em Moçambique. Este é um assunto bastante sério, que nós não podemos levar as coisas assim de ânimo leve, porque muitas das vezes as maiores intervenções que nós vimos, por exemplo, quando há casos de incêndio aqui, até em algumas ocasiões são bombeiros dos aeroportos. Nós já vimos, por exemplo, bombeiros da Mosal vierem para debelar um determinado, significando que o próprio Estado não tem capacidade, não é, de poder alimentar ou dar robustez aos bombeiros, não é, do Serviço Nacional de Bombeiros, e que muitas das vezes, quando as coisas acontecem, então nós olhamos as coisas num contexto em que temos, de facto, graves problemas. Esse é um outro grande problema. Nós temos, por exemplo, o Serviço Nacional de Salvação Pública, chamam Serviço Nacional de Salvação Pública, que é tutelado ao Ministério do Interior, Serviço Nacional de Salvação, é tutelado ao Ministério do Interior, mas em termos da capacidade da resposta, muitas vezes nós não olhamos. Nós estamos a falar de 5.000 barracas. As 5.000 barracas que ficaram em Cisa, em Quilimane, é fruto da fraca intervenção exatamente deste serviço. É fruto da fraca intervenção deste serviço. Por outro lado, eu dizia, os municípios também precisam de olhar, por exemplo, esta questão. O Pelembe levantava esta questão de construções verticais. Nós até podemos ter uma construção vertical, mas se a metodologia de construção
o método de construção, ela por si não é resiliente, face a intempéries, não estou a falar de desastres naturais, incêndios, que também são catastróficas, então isto tem trazido o impacto negativo. Eu já vi aqui na cidade do Maputo, muitas vezes nós solicitamos bombeiros vindo da Mosal, solicitamos bombeiros vindo dos aeroportos. Então, significa que o aeroporto em Mosal tem bombeiros com robustez de poder debelar do que os bombeiros propriamente dito saído do Serviço Nacional da Salvação Pública. Então, está aqui uma outra alerta que nós, de facto, precisamos de olhar. Eu não queria entrar no cenário da politização, mas nós estamos, de facto, num ano eleitoral. Há quem pode olhar exatamente este assunto neste contexto, mas nós temos que olhar desastres. Estamos a falar de desastres. E o que aconteceu em Quelimane, para mim, é um desastre, não é? É um desastre que nós temos que olhar na perspectiva de um desastre e tem que haver, de facto, a quem que deve ser responsável. Neste caso, o Estado moçambicano, o governo municipal, deve olhar exatamente isto e trazer uma solução capaz para que, no futuro, os incêndios em si... Veja, por exemplo, esta questão do ordenamento territorial que se levantava aqui. É um outro grande problema. No bairro da Machaquene, as casas podem acabar porque não há o espaço onde os bombeiros devem, de facto, entrar para poder intervir. Muito bem. Obrigado. Macome, volto a si. Vamos sim olhar agora para este assunto da Revolução Democrática, em que usou, portanto, os símbolos de André Matsangaíssa e também de Afonso Dhlakama. Neste caso, o Ministério da Justiça interditou o uso desses dois símbolos. Nesse caso, este partido, né, cujo líder é Vitano Singano, que antes era membro da Renamo e que nos últimos dias tem se revoltado com a governação do Suf Momad. Qual é a sua análise? Como interpreta esta decisão do Ministério da Justiça? Bom, eu penso que o Ministério da Justiça, antes tarde que nunca, colocou a mão na consciência e percebeu que havia cometido um erro, e um erro grave, porque, à luz da nossa legislação dos partidos políticos, o Ministério da Justiça nem sequer deveria ter aceito que este partido fosse registrado. Exato. Esse partido nem sequer deveria existir nos moldes como ele foi concebido. Mas, sob o cunho de algumas manobras dilatórias, foi possível registrar, e porque o pleito eleitoral está ali à vista e a olho de toda a sociedade, era perceptível que isso não teria pés para andar, e eu penso que o Conselho Constitucional também deve em alguma parte, chamar para si a responsabilidade de não permitir que coisas iguais voltem a acontecer no futuro. Penso que nós temos que salvaguardar os símbolos e as imagens e as figuras de todos aqueles que tiveram uma trajetória política dentro dos seus movimentos e morreram neles. Salvo o caso, por exemplo, de aqueles que poderiam ter se afastado. O Vitano é um ex-membro da Renamo e que, como qualquer uma outra pessoa, é livre de se filiar a qualquer partido político se não se identifica mais com aquilo que são os princípios, os estatutos do partido. É livre de criar um partido político, mas não é livre de usar símbolos dos outros partidos. E nós impugnamos este registro no passado e submetemos junto do Conselho Constitucional a nossa petição sobre isto, e o Ministério da Justiça, na verdade, o que veio dizer foi que este partido deveria retirar as fotografias do saudoso presidente Afonso Dhlakama e do saudoso presidente André Matsangaíssa. A retirada destas figuras não isenta o registro deste partido. Ele continua, mas que continue com os seus próprios nomes. Inclusive, aqui eu questiono mesmo essa questão do nome, mas ainda assim
é uma abordagem que, aos olhos do Ministério da Justiça, não foi acautelado e que penso que nos próximos dias iremos ver como é que isso vai se desdobrar. Mas penso que, mais antes tarde que nunca, o Ministério da Justiça tomou a consciência e corrigiu um erro que nem sequer deveria ter se deixado levar se não fosse por uma questão da politização do nosso sistema de justiça. Obrigado. Estamos mesmo a passos bem galopantes para o ponto final do debate de hoje. Peleme, qual é a sua análise em jeito de considerações finais? Como é que olha para a decisão do Ministério da Justiça? Bem, não tenho muito a dizer, mas há uma chamada de atenção para refletirmos, né? Eu acho que a partir de as organizações têm que registrar a marca para evitar problemas futuros, porque as marcas devem ser registradas para evitar esses problemas. Às vezes tem que acontecer essas coisas para a sociedade despertar e perceber que quando tem suas figuras e pretende que elas sejam uma marca desta organização, devem ser registradas. Isso é muito importante para evitar problemas futuros. Nem nós como MDM temos que registrar David Simango, porque amanhã um cidadão da Beira pode acordar e pensar como ele foi presidente do município da Beira e dizer que para ele é um herói. Mas nós temos David Simango no MDM como um membro fundador e a marca do MDM. Então, eu acho que para evitar problemas futuros, a sociedade tem que despertar com esses exemplos, organizações, qualquer pessoa que cria alguma coisa tem que registrar como sua marca para evitar que qualquer um amanhã apareça e diga que isto é seu. É o que aconteceu com o Povo no Poder. O Povo no Poder foi uma colocação de Samora Machel e também acredito que ele também ouviu de alguém, leu em algum livro e usou. E hoje a família do Azagaia também, Azagaia popularizou o Povo no Poder e registraram. Então, há essas nuances que, como sociedade, ainda bem que aconteceu agora, a sociedade deve despertar, alguém tem uma iniciativa ou um herói, deve registrar para evitar esses conflitos, essas confusões. Obrigado, Peleme, pela sua presença. João Massango, em jeito de considerações finais, 30 segundos para deixar o seu comentário em torno deste assunto. Em volta disto, eu quero parabenizar, em primeiro lugar, o Conselho Constitucional, por uma razão muito simples. Ela baseou-se naquilo que a Constituição ou a lei diz. Primeiro, para você estar o partido, tem que solicitar o chamado a certidão negativa, não é? E você vai vendo, você solicita para não restar um partido com nome que se confunde ou com símbolos. Esta fase passou, depois viemos na parte do próprio registro do partido. O Ministério da Justiça, para mim, foi cúmplice, não é? Porque sabendo que o partido político ia ser registrado, primeiro foi Renamo Democrática, antes da Revolução Democrática. Eu acredito que deveria ter se encontrado uma metodologia, não é, para que os nomes não independentemente daquilo que disse, por exemplo, o Macome, que do princípio nem poderia ter se registrado, mas a primeira coisa, a primeira falha que nós notamos foi exatamente ao aceitar exatamente este nome. O segundo assunto que aconteceu, quando se apresenta, por exemplo, as candidaturas na Comissão Nacional de Eleições, vocês todos já presenciaram, houve um bate-boca que a própria Comissão Nacional de Eleições já acabou validando exatamente este símbolo. E aí a Renamo recorreu de forma inteligente ao Conselho Constitucional. Nós viram que, de facto, aqui havia alguma coisa. Veja só, a Comissão Nacional de Eleições, da justificação que deu, que tornou-se público, eles não tinham nada a fazer, porque quem é que deve reclamar os símbolos são os familiares. Mas não se fala de uma figura de Afonso Dhlakama sem falar-se da Renamo. Não se fala de João Massango sem falar do Partido Ecologista. Não se fala do Peleme sem falar do MDM. E eu quero traduzir isso aqui para as pessoas poderem perceber que muitas das vezes as pessoas caem. O Conselho Constitucional tomou uma posição inteligente. Eu sou amigo do Vitano, mas que ele me perdoa, que procura um outro símbolo, não é? E mantenha a Revolução Democrática, mas que
não coloca em causa este atrito, que em suma, se a Comissão Nacional de Eleições hoje tivéssemos a eleição aqui, era mesmo dividir os votos e praticamente colocarmos a Frelimo, porque os dois partidos que usam os mesmos dois símbolos, então se degladiaram e o povo ia fazendo de facto a questão da dispersão. Queremos traduzir ao Conselho Constitucional que deve de facto agir assim e ao mesmo tempo os que recebem os documentos nesta questão dos símbolos, das denominações, das designações, dos estatutos dos partidos políticos, que alguém faça uma coisa mesmo diferente. Veja só, em Moçambique, para além do partido ecologista, existe o partido ecológico. Se as pessoas não sabiam, tem partido ecologista, que é meu partido, tem partido ecológico. É a falha do Ministério. Muito bem. Não é verdade, existem os verdes ecologistas, são coisas diferentes. O tempo já nos foge, Massango. Não, mas as pessoas, ao restar o partido ecologista e o partido ecológico, quer dizer, caíram na mesma coisa em que alguém coloca os símbolos das pessoas que deram muito pela Renamo, enfim. Estão de parabéns, Conselho Constitucional. Obrigado. Macome, 30 segundos, últimas considerações. Bom, em jeito de considerações finais, eu gostava de exortar ao meu amigo Camilo que fosse um pouco mais coerente naquilo que ele vem trazendo como abordagem, porque desde este debate ele foi advogado do diálogo, da pacificação, e a ausência deste debate, deste diálogo, é justamente o que leva à radicalização do Conselho de Ministros. E o fato de termos ideias diferentes e sermos divergentes não pode nos levar ao radicalismo, precisa nos levar a um ponto no qual buscamos o meio termo nas nossas diferenças. E muito obrigado. Muito bem, obrigado. Faço das minhas suas palavras, a FTV sempre tem pautado, não apoia nenhum partido, está no meio do muro. Nós damos voz, de igual modo, a todas as formações políticas. Somos assim e sempre seremos assim. Não estamos a favor de nenhuma formação política. Aqui usamos o jornalismo puro. Votos de uma boa noite. Voltamos já a cruzar caminhos próximo domingo, à mesma hora aqui na FTV, a televisão que faz da sua visão uma realidade. Até lá.